chegou o momento! Mais uma videoaula! E agora é um assunto maravilhoso. Esse assunto, olha aí pessoal, primeiro uma entradinha clássica, certo? A entradinha clássica que não pode deixar de aparecer. Nós temos aqui então, hoje o estudo, ele vai ser o estudo dos capacitores, certo? Os capacitores, eles são dispositivos que servem para armazenar cargas elétricas. Por exemplo, um desfibrilador ventricular, ele armazena carga e essa carga tu vai usar num determinado momento. Por exemplo, para salvar a vida de uma pessoa que está tendo uma parada cardíaca, que está tendo um certo infarto, alguma coisa desse gênero. A carga é armazenada e tu vai usar essa carga quando você precisar. Então, nós temos, por exemplo, aqui ó, a definição de capacitância, correto? Eletrizando o capacitor, carregando esse capacitor. E a medida de sua capacitância, ela é muito parecida com a questão da volumétrica, capacidade volumétrica, parecida, tá? A capacitância ou capacidade de um capacitor é a quantidade de carga dividido pela diferença de potencial. Carga por DDP, carga por DDP, carga por DDP, certo? Nós podemos passar agora, correto? Aqui tem a equaçãozinha mágica, olha só, para vocês memorizarem. Volta um pouquinho aí, Pabudão. Volta só um pouquinho, volta mais um. Olha só, capacitância é carga por DDP, né? Isso aqui é o U, VA menos VB. Se tu pegar esse U que está dividindo, passa multiplicando para esse lado, aí vem a equaçãozinha mágica. Ó, carga, capacitância e DDP. Carga, capacitância e DDP. Larga aí. Ó, aí fica a equaçãozinha mágica, mais uma. Pode avançar. Olha só. Não tem como você errar essa equação, tá? Não tem como. Então, carga, capacitância e diferença de potencial. Volta um pouquinho, olha só para vocês terem, volta mais um pouquinho. A carga é dada em Coulomb e a DDP é dada em Volt. Coulomb por Volt vai dar o Farad, certo? Coulomb por Volt vai dar o Farad, a unidade de capacitância do capacitor. Pode ir passando para que vocês vão visualizando de novo. E agora, nós temos o seguinte, ó, as características da capacitância. Cuidado! A capacitância de um capacitor, ela vai sempre ter o que não depende e o que depende. Tá ligado, Papudão? Você está prestando atenção? Ó, a capacitância de um capacitor não depende da carga armazenada no capacitor. É que nem você, por exemplo, pegar sua garrafa d'água e colocar, por exemplo, assim, ó, meio litro de água, tá? Tem uma capacidade de meio litro, certo? Mas aqui tu não vai tomar, né, toda a água, você enche ali no bebedouro, mas você não toma toda essa água aí. Você nem toca, né, na água, certo? Ou você esvazia. A capacidade daquele meio litro não vai mudar. Pois da mesma forma, o capacitor, ele não vai mudar, ele não vai alterar a sua capacidade se tiver carga ou se não tiver carga, certo? Então a capacidade não depende da carga armazenada no capacitor, assim como a capacidade, ela não vai depender da diferença de potencial entre as armaduras do capacitor, certo? O professor dá um exemplo aí da DDP. É a mesma coisa que tu chegar no bebedouro, o bebedouro funciona como se fosse a DDP. Correto? Então ela não vai mudar, certo? Não vai mudar a fonte ali, no caso do bebedouro, e a capacitância não vai depender daquela fonte, ou seja, tu vai ter tua garrafinha de água, né, de meio litro, ela não altera, ela não modifica, com carga ou sem carga, por isso que não depende da carga e não depende da DDP, faz de conta que é o bebedouro, tá certo? E assim também, a capacitância ela não depende do material que é feito o capacitor. Não depende do material. Qualquer material que for feito o capacitor, beleza, certo? Muito bem. Agora nós temos o seguinte. Nós temos agora, na sequência, pode passar, Papudinho? Nós temos aqui o que a capacitância depende. A capacitância depende da forma geométrica do capacitor. Olha só, se o capacitor ele vai ser um capacitor
cilíndrico, se ele vai ser um capacitor plano, se ele vai ser um capacitor esférico. O capacitor tem sempre essa relação com a sua forma geométrica. Forma, guarda. Principalmente a forma do capacitor plano, que muito é utilizado nas questões, nas provas, nos concursos. Outra coisa que a capacitância depende das dimensões do capacitor, área, distância, correto? Dimensão do capacitor. Sempre então a capacitância, o Czão vai depender. E uma coisa que também depende a capacitância, da natureza do dielétrico. Olha só, dielétrico. Onde tu está lendo dielétrico aqui é a mesma coisa que isolante. Isolante, certo? Da natureza do dielétrico. Se esse dielétrico ele vai ser um vácuo, se esse dielétrico vai ser uma outra placa, uma placa de... Será que tu botou uma placa entre duas placas carregadas do capacitor? Ah, vai mudar a natureza do dielétrico, que é dado por essa letra aqui, entre as armaduras do capacitor, correto? Você vai entender melhor aí, Papudinho, você vai entender melhor essa relação quando a gente trabalhar muito bem a ideia da equação do capacitor plano. Capacitor plano, professor? O que é isso? O senhor está falando demais, capacitor plano? Dá só uma olhadinha, olha aí. Olha só, esse aqui é o que você precisa saber. Em primeiro lugar, olha a imagem, certo? Ó, positiva a placa, negativa a placa. Você não está lembrando de nada, não está assim, não está voltando um pouquinho no tempo. Ah, o campo elétrico uniforme, lembra? Tá? Do positivo para o negativo, tinha um campo elétrico uniforme, mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. É importante que vocês saibam isso. A capacitância do capacitor plano e o desenho desse capacitor plano aqui, ó. A imagem de representação do capacitor plano. Olha só que legal a imagem, duas placas planas e paralelas. E aí, pessoal, do que o capacitor plano depende mesmo? Da forma geométrica. Apresento a forma plana. Das dimensões do capacitor, especificamente plano, ó. A capacitância, ela é diretamente proporcional à área. Quanto maior a área, maior a capacitância. A capacitância vai ser inversamente proporcional à distância, correto? E aqui depende da natureza do dielétrico, certo? Uma coisa é tu ter um capacitor, onde ali entre as armaduras é vácuo, é um vazio, certo? Esse dielétrico, eu costumo dar um exemplo assim, é como se fosse um recheio, tá? Claro que se é vácuo não tem recheio, né? Óbvio, né, professor, é óbvio, tá? Então, mas só como se fosse um recheio, ele fica controlando, tá? Ele fica controlando a intensidade do campo elétrico ali, correto? Senão o capacitor, ele pode carregar o capacitor, né? E ele se descarregar por conta própria. Não, é isso que eu só quero fazer esse link de novo. O capacitor, ele é um dispositivo que ele serve para armazenar carga, e essa carga, ela vai ser usada quando você quiser. Tu vai ligar, né? Eu vou ligar o data show aqui, eu vou ligar, por exemplo, né, o ventilador, eu vou ligar o ar-condicionado, eu vou desligar a televisão, ligar e desligar. A função do capacitor é essa, liga e desliga. Mas é quando você quer. Agora, ele não pode ligar por conta própria, ou ele se descarregar por conta própria. Você ligou? Ficou ligadão, cara? Tem que ficar ligadão, tá? Fica ligadão. Bem, tá apagadinho aqui, o Papudinho já vai dar uma passada. Olha só, tá aqui, ó, no interior do capacitor plano, o campo elétrico é uniforme. Vetores são de mesmo modo, mesma direção e sentido. Retomada do céu, campo elétrico uniforme. Pode passando, olha só, de novo, olha só a capacitância, carga por DDP e a equação da capacitância. Ah, esqueci de passar um macete. Esse aqui vocês já sabem, né? Capacitância, carga por DDP, passa para lá multiplicando, fica facinho. Esse aqui é o EAD, da capacitância do capacitor plano. EAD, ensino a distância. Ensino a distância. Essa é a definição de capacitância, correto? Do capacitor. E essa aqui é a específica fórmula para a capacitância do capacitor plano. EAD, ensino à distância.
Se tu igualar as duas capacitâncias aqui, ó, tu fica com uma relação clássica, básica, ó. Carga DDP de elétrico, que é a mesma coisa que isolante, a área entre as placas, melhor dizendo, e a distância entre as placas. Fechou, pessoal? Muito bem. Agora nós temos na sequência, pode ir passando, olha aqui, ó, nós temos uma forma, uma abordagem de associar esses capacitores. Nós temos uma associação de capacitores em série e uma forma de capacitores de associação de capacitores em paralelo, tá? Então tu pode associar, juntar capacitores, por exemplo, planos, né, que é o que a gente trabalha no ensino médio, e paralelo. Quais são as características? Dê uma olhadinha. Olha só, quando é uma série, é um capacitor ao lado do outro em sequência. Cada capacitor, tá, vai ter uma diferença de potencial, porque vai estar associado a uma fonte de tensão. Cuidado, isso é um capacitor, isso é um capacitor, isso é um capacitor. Correto? Aqui é a mesma coisa. Isso é capacitor, isso é capacitor, isso aqui é capacitor. Agora, isso aqui não é um capacitor, isso aqui é uma fonte de tensão. Isso aqui é como se fosse uma bateria, pessoal. É como se fosse, sei lá, um positivo ou um negativo, alguma coisa que tenha placas, né, bem fortes, né, fonte de tensão, uma tomada. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, obrigatoriamente, nós temos a série C1, C2, C3. Ligados com essa fonte aqui de tensão, o 1, o 2, o 3, as DDPs em cada capacitor. Qual é a característica da série? A carga é constante. A carga que vai ser acumulada, armazenada no 1, a carga armazenada no 2, a carga armazenada no 3, tá? Obrigatoriamente vão ser sempre cargas, certo? Iguais. Então a carga é constante, Q1, Q2, Q3. Já a diferença de potencial, ela não é constante, certo? O 1, o 2, o 3, certo? Dessa forma, se a DDP não é constante, tu vai fazer uma soma de 1 mais o 2 mais o 3. A soma dessas DDPs vai te dar a DDP total, fechou? E agora, assim, ó, gente, para se pegar e associar valendo, tendo a capacitância total, tu vai fazer a soma dos inversos. Na série, tu faz a soma dos inversos. 1 sobre capacitância total, 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Assim você faz a associação dos capacitores em série. Agora vamos para o paralelo. No paralelo, é como se fossem retas paralelas. Guarda essa dica, ó, como se fossem retas paralelas. Aqui não, aqui era uma sequência, série, correto? E aqui é paralelo. Os três capacitores estão ligados, ó, fiozinho, 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 ligou aqui, ó, e aqui formam nós. Cada vez que tiver nó, cada vez que tiver nó, obrigatoriamente nós vamos ter o quê? Nós vamos ter paralelo. Quando é série, não tem nó. Se ligou nesse detalhismo? Beleza? Você tá ligadão, meu? Então, ó, agora a carga não é constante. A carga que vai sair da fonte, certo? Ela vai ter três caminhos para ser dividida aqui, ó. Ela vem um pouco para o 3, ela vem um pouco para o 2 e ela vem um pouco para o 1. Diferente que aqui, ó, que vinha a mesma carga. Era a mesma carga distribuída. Agora aqui não, ó, Carlão, certo? Aqui não, ó, a carga se divide, um pouco vai para o 1, um pouco vai para o 2, um pouco vai para o 3. Por isso que no paralelo a carga não é constante. Q1, Q2, Q3. Tu vai fazer a soma para obter a carga total, correto? Quem é constante agora é a diferença de potencial. A diferença de potencial é constante, certo? Os três capacitores estão ligados pelos mesmos pontos aqui, ó, a fonte. Nó da esquerda, nó da direita, ó. Correto? Aqui nós temos a fonte DDP, correto? Então a DDP é constante. E o legal para fazer a associação agora, em paralelo, tu simplesmente faz a soma comum, ó. C1, C2, C3. Aqui, na série, era a soma dos inversos, gurizada. Certo? Aqui é a soma dos inversos. E aqui não.
No paralelo, é simplesmente uma soma, C1, C2, C3, correto? Memoriza isso, vai ficar fácil para a gente ter uma relação, certo? De aplicação. Agora estou me lembrando, os guris estão passando, né? Me ajudando. Tem um detalhe, quando a gente tecla também, está teclando, estou pedindo para eles passarem, tem ali um comando, né? Que também não deixa de ser, comando da tecla também, ele é de capacitores, certo? De armazenar e usar a carga quando nós queremos. Pode passar? Pode passar, queridão? Olha só o macete aqui. O macete que é válido apenas para 2 capacitores em série. Tu vai fazer o produto dos capacitores pela soma dos capacitores. Mas é só utilizar esse macete para 2 em série. 2 em série, 2 em série. Tá? Faz o produto pela soma. Correto? Aí tu vai fazer rapidamente quando os capacitores tiverem 2 a 2 associados. Pode passar, queridão? Vamos cuidar uma coisa, para nós finalizar legal aqui, ó. Tá? Para nós finalizarmos a ideia de capacitores, certo? Um capacitor armazena carga, né? Onde a carga há um campo. Lembra daquele campo do campo elétrico uniforme que tem no capacitor de placas planas e paralelas. Então, onde a carga há campo, e o que tem dentro do campo? Da nossa outra videoaula, tem energia. Sabia que a gente pode fazer um cálculo dessa energia potencial armazenada no capacitor? Sim. Aqui nós temos o gráfico de carga por diferença de potencial. Mantendo a mesma capacitância, a carga e a DDP são diretamente proporcionais. Então, pessoal, se num capacitor tem carga, vou ser repetitivo de novo, se num capacitor tem carga e onde a carga há um campo elétrico, certo? Dentro do campo tem energia potencial e essa energia pode ser usada, né, na realização de um trabalho para mover cargas. Claro que a gente não quer que as cargas se movam, nós queremos que as cargas elas estejam ali prontas para serem usadas quando descarregar o capacitor. Por exemplo, para salvar a pessoa, para salvar, dar um choque na pessoa, tá? No sentido de trabalhar, né, ressuscitar a pessoa. Ou, brincando um pouquinho, pode ser aquela brincadeirinha, né, do capacitorzinho da caneta, aquela, nunca tomou um choque, né, daquela caneta. Professor, o senhor precisa assinar aqui, a sua letra é bonita, assina, por favor. Tá? Quantas vezes eu já tomei esse choque? Tá? É um capacitorzinho, aquela caneta, ou aquele livro, né, aquele livro que tem ali tem umas boazudas na frente ali, então tu vai abrir assim, tá, e o cara vai lá e toma um choque. Brincadeira, né, meuzinho? Então tá, então vamos lá, vamos passar aí, queridão, vamos passar, para você ter aí, ó, a carga armazenada, certo? A carga armazenada vai ser dada através da área do triângulo, certo? Ó, tu tem base e tu tem altura. A base vezes a altura dividido por 2, a base que vai ser DDP e a altura que vai ser a carga. Aí então, olha lá, pode ir passando, ó, área do triângulo base vezes altura sobre 2, utilizando a equaçãozinha, né, carga, capacitância DDP, correto? O vulgo QQ, tá? O vulgo QQ, legal? Ó, a base é a carga, a altura é a DDP. Se tu substituir aqui no lugar da carga, você vai ficar, olha lá, ó, você vai ficar com C, né? Ó, Q vezes 1 sobre 2, que dá 1 sobre 2 aqui. Legal, tá? Só para ajeitar, ó. A área é a energia. Então ficou Q vezes 1 sobre 2. Se eu substituir no lugar da carga, vai ficar, ó, CU vezes U dividido por 2. Experimenta juntar aqui, Carlão. CU vezes U, tá? Vai dar a energia, capacitância DDP ao quadrado sobre 2. Q ao quadrado sobre 2. Beleza? Correto? Mas dica legal, né? Uma dica legal para vocês, correto? Para vocês entenderem, né, a ideia do que faz um capacitor. Ele serve para armazenar carga, tá? E essa carga vai ser utilizada num determinado momento, correto? Beleza? Você gostou da aula? Certo? Ela vai vir daqui a pouco com uma outra aula legal, correto? Um abraço para vocês!